Lição 16. As atividades vibratórias do universo planetário são governadas por uma lei de periodicidade. Tudo o que vive tem períodos de nascimento, crescimento, frutificação e declínio. Esses períodos são governados pela lei do 7. A lei do 7 governa os dias da semana, as fases da lua, as harmonias do som, a luz, o calor, a eletricidade, o magnetismo, a estrutura atômica. Ela governa a vida dos indivíduos e das nações e domina as atividades do mundo comercial. A vida é crescimento e o crescimento é mudança. Cada período de 7 anos nos leva a um novo ciclo. Os 7 primeiros anos assinalam a primeira infância. Os próximos 7 anos, o período da infância, representam o começo da responsabilidade individual. Os 7 anos seguintes representam o período da adolescência. O 4º período marca o crescimento completo. O 5º período é o período construtivo, quando a pessoa começa a adquirir propriedades, posses, uma casa e uma família. O seguinte, dos 35 aos 42, é um período de reações e mudanças, a que por sua vez sucede um período de reconstrução, ajustes e recuperação, de modo a nos preparar para um novo ciclo de 7 anos, que começa aos 50 anos. Muitos acreditam que o mundo está em vias de sair do 6º período, para entrar em breve no 7º período, a época das readaptações, da reconstrução e da harmonia, período a que frequentemente se alude como o milênio. Quem estiver familiarizado com esses ciclos não se perturbará quando as coisas parecerem não dar certo, mas poderá aplicar o princípio delineado em nossas aulas com a plena certeza de que uma lei mais elevada invariavelmente controla todas as outras leis. A compreensão e a aplicação consciente das leis espirituais nos permitem converter em bênção cada aparente dificuldade. 1. A riqueza é produto do trabalho. O capital é um efeito e não uma causa. É um servo e não um senhor. É um meio e não um fim. 2. A definição mais aceita de riqueza é que ela consiste em todo elemento útil e agradável que possui valor de troca. O valor de troca é a característica predominante da riqueza. 3. Ao analisarmos o pequeno acréscimo que a riqueza traz à felicidade do possuidor, vemos que seu valor real consiste na troca, e não em sua utilidade. 4. Esse valor de troca faz da riqueza um meio de obtenção dos elementos de valor real pelos quais podemos realizar nossos ideais. 5. Portanto, a riqueza nunca deve ser desejada como um fim, mas só como meio de alcançar um fim. O sucesso depende de um ideal mais elevado, que a mera acumulação de posses. Aquele que aspira a esse sucesso precisa formular um ideal pelo qual esteja disposto a lutar. 6. Ao se ter em mente um ideal assim, as formas e os meios podem ser fornecidos, e o serão. Porém, não se deve cometer o erro de confundir os meios com o fim. É preciso haver um propósito concreto, um ideal. 7. Prentice Mulford disse: o homem bem-sucedido é aquele que possui a mais alta compreensão espiritual e toda grande fortuna vem do poder superior e verdadeiramente espiritual.
Infelizmente, há quem não reconheça esse poder. Esquecem que a mãe de Andrew Carnegie precisou ajudar a sustentar a família quando recém-chegada aos Estados Unidos, que o pai de Harriman era um pobre clérigo, com salário de $200 anuais, e que Sir Thomas Lipton começou a vida com apenas 25 centavos. Esses homens não podiam contar com nenhum outro poder, mas o poder não os abandonou. 8. O poder de criar depende inteiramente do poder espiritual. São 3 os passos: a idealização, a visualização e a materialização. Todo grande empresário depende exclusivamente desse poder. Em um artigo da Everybody's Magazine, Henry M. Flagler, o multimilionário da Standard Oil, confessa que o segredo de seu sucesso foi a capacidade de ver as coisas em sua completude. A seguinte conversa com o repórter mostra o poder de Flagler em idealizar, se concentrar e visualizar todos estes poderes espirituais. 9. Você tinha mesmo uma visão da coisa toda? Quero dizer, você realmente conseguia ou podia fechar os olhos e ver os trilhos? E os trens circulando? E ouvir os apitos? Você chegou a isso? Sim. Com que clareza? Com muita clareza. 10. Temos aqui uma visão da lei. Vemos causa e efeito, e que o pensamento obrigatoriamente precede e determina a ação. Se formos sábios, perceberemos o fato notável de que uma condição arbitrária não pode existir por um momento sequer, e veremos que a experiência humana é o resultado de uma sequência organizada e harmoniosa. 11. O empresário de sucesso é quase sempre um idealista, sempre em busca de padrões cada vez mais elevados. A vida é constituída de forças sutis de pensamento que se cristalizam em nossos humores cotidianos. 12. O pensamento é o material plástico com que construímos imagens de nossa progressiva percepção de vida. O uso determina sua existência. Como em todas as outras questões, nossa habilidade de reconhecê-lo e utilizá-lo adequadamente é a condição necessária à sua realização. 13. A riqueza prematura é apenas uma precursora da humilhação e do desastre, pois não podemos reter permanentemente algo que não merecemos e não ganhamos por esforço próprio. 14. As condições que enfrentamos no mundo exterior correspondem às condições encontradas no mundo interior. Isso se dá por conta da lei da atração. Desse modo, como podemos determinar o que deve entrar no mundo interior? 15. Tudo o que entra na mente por meio dos sentidos ou da mente objetiva causa uma impressão nela e resulta numa imagem mental que se tornará um modelo para as energias criativas. Essas experiências resultam principalmente do ambiente, do acaso, de pensamentos passados e de outras formas de pensamento negativo e devem ser objeto de análise cuidadosa antes de nos ocuparmos delas. Por outro lado, podemos formar nossas próprias imagens mentais por meio de processos internos de pensamento, sem levar em conta os pensamentos alheios, as condições externas ou qualquer tipo de ambiente. É pelo exercício desse poder que podemos controlar o destino, o corpo, a mente e a alma. 16. Pelo exercício desse poder, tiramos o destino das mãos do acaso e construímos conscientemente
as experiências que desejamos para nós, porque ao compreendermos conscientemente uma situação, ela acabará por se manifestar em nossa vida. Portanto, vemos que, em última análise, o pensamento é a grande causa na vida. 17. Consequentemente, controlar o pensamento implica controlar as circunstâncias, as situações, o ambiente e o destino. 18. Então, como controlar o pensamento? Qual é o processo? Pensar é criar um pensamento, mas o resultado do pensamento dependerá da forma, da quantidade e da vitalidade dele. 19. A forma dependerá das imagens mentais de que ele emana. Dependerá da intensidade da impressão, da predominância da ideia, da clareza da visão, da firmeza da imagem. 20. A qualidade depende da substância da forma, e essa depende do material de que a mente é composta. Se esse material tiver sido tecido com pensamentos vigorosos, fortes, corajosos, determinados, o pensamento terá essas qualidades. 21. E, finalmente, a vitalidade depende do sentimento de que o pensamento está impregnado. Se o pensamento for construtivo, terá vitalidade, terá vida, crescerá, se desenvolverá, se expandirá, será criativo. Ele atrairá para si o que for necessário ao seu completo desenvolvimento. 22. Se o pensamento for destrutivo, conterá os germes de sua própria dissolução. Ele morrerá, mas no processo de morrer, trará mal-estar, doença e toda forma de oposição. 23. A isso damos o nome de mal, e quando atraímos o mal para nós, há quem atribua a dificuldade a um ser supremo, que, contudo, é apenas a mente em equilíbrio. 24. Ele não é bom nem mau, simplesmente é. 25. Nossa capacidade de diferenciá-lo numa forma é a habilidade de manifestar o bem ou o mal. 26. Portanto, o bem e o mal não são entidades, são apenas palavras que usamos para indicar o resultado de nossas ações, e essas, por sua vez, são pré-determinadas pelo caráter de nosso pensamento. 27. Se o pensamento for construtivo e harmonioso, manifestamos o bem. Se for destrutivo e desarmônico, manifestamos o mal. 28. Se você deseja visualizar um ambiente diferente, o processo para isso envolve apenas ter em mente um ideal, até suas visões se tornarem reais. Não se preocupe com pessoas, locais ou coisas, pois, no absoluto, não há lugar para elas. O ambiente que você desejar conterá todo o necessário. As pessoas certas e as coisas certas virão no tempo certo e no lugar certo. 29. Por vezes, não se evidencia de que maneira o caráter, a habilidade, a realização, a concretização, o ambiente e o destino podem ser controlados pelo poder de visualização, mas isso é um fato científico preciso. 30. Você verá facilmente que aquilo que pensamos determina a qualidade da mente, qualidade que, por sua vez, determina nossa competência e capacidade mental. Você poderá entender que melhorar nossa competência leva naturalmente a um aumento da realização e a um controle maior sobre as circunstâncias. 31. Então, veremos que a lei natural trabalha de uma maneira perfeitamente natural e harmoniosa. Tudo parece ter apenas acontecido.
Se você precisar de uma prova desse fato, basta comparar os resultados dos esforços empenhados em sua própria vida, quando você age motivado por ideais mais elevados e quando tem em mente razões egoístas ou inconfessáveis. Nenhuma outra prova será necessária. 32. Se você quiser realizar qualquer desejo, forme uma imagem mental de sucesso, visualizando conscientemente seu desejo. Dessa forma, irá forçar o sucesso, irá exteriorizá-lo em sua vida por meio de métodos científicos. 33. Só podemos ver o que já existe no mundo objetivo, mas o que visualizamos já existe no mundo espiritual. E essa visualização é uma representação substancial do que um dia irá aparecer no mundo objetivo se formos fiéis a nosso ideal. A razão para tanto não é complicada. A visualização é uma forma de imaginação. Esse processo de pensamento gera na mente impressões que, por sua vez, formam conceitos e ideais. Estes são, por sua vez, as plantas que o mestre arquiteto utiliza para construir o futuro. 34. Os psicólogos chegaram à conclusão de que só existe um sentido, o sentimento, do qual todos os outros sentidos são apenas modificações. Caso seja verdade, sabemos por que o sentimento é o verdadeiro manancial de poder, porque as emoções se sobrepõem ao intelecto com tanta facilidade e porque temos de injetar sentimento em nosso pensamento se quisermos resultados. O pensamento e os sentimentos são uma combinação irresistível. 35. É claro que a visualização deve ser dirigida pela vontade. Cumpre visualizar exatamente o desejado. Devemos cuidar para que a imaginação não saia do controle. Apesar de boa empregada, a imaginação é má patroa. Se não a controlarmos, poderá facilmente nos levar a toda espécie de especulações e conclusões sem qualquer base ou fundamentação factual. Todo tipo de opinião plausível tende a ser recebido sem um exame analítico, daí resultando inevitavelmente o caos mental. 36. Portanto, precisamos construir somente imagens mentais que saibamos ser cientificamente verdadeiras. Submeta toda a ideia a uma análise criteriosa e não aceite o que não for cientificamente exato. Assim, você só tentará coisas que possa finalizar e seus esforços terão sucesso. A isso os empresários chamam visão de longo alcance, muito similar à intuição, e um dos grandes segredos do sucesso em qualquer empreendimento de vulto. 27. Como exercício dessa semana, busque compreender o importante fato de que a harmonia e a felicidade são estados de consciência e não dependem da posse de bens, de que os objetos são efeitos e vêm como consequência dos estados mentais corretos. Assim, se desejarmos qualquer tipo de bem material, nossa principal preocupação deve ser adquirir a atitude mental que trará o resultado desejado. Essa atitude mental deriva da compreensão de nossa natureza espiritual e de nossa unidade com a mente universal, a substância de todas as coisas. Essa percepção trará todo o necessário à nossa completa satisfação. Isso implica pensar cientificamente ou pensar corretamente. Quando conseguimos manifestar essa atitude mental, torna-se relativamente fácil perceber o desejo como um fato já manifestado. Quando conseguir fazê-lo, teremos encontrado a verdade que nos torna livres de qualquer escassez ou limitação. Um homem pode modelar uma estrela
e deixá-la livre para circular em sua órbita, e apesar disso, não ter realizado diante de Deus um feito tão memorável quanto o daquele que deixa um pensamento precioso circular pelas gerações do tempo. H. W. Beecher.